Vou aproximar pra você ver. Eu não vou aproximar, cara. Vai ficar fechada. Vai ficar aberta. Você trouxe outra câmera? Eu trouxe outra fita. Ah. Amanhã eu faço com ela uma das poses, umas pontas. Mais fechadinho. Eu achei que você fazia até depois, porque a gente ainda tem um tempo escuro. Bem, eu acho, na minha maneira de pensar, que foi um presente muito grande eu ter descoberto a peça do Claustro do José Neto, porque, na verdade, esse texto é um presente para todo e qualquer diretor, principalmente para a atriz. Porque fazer um texto como esse, a formação do nosso povo, toda aquela problemada que nós vivíamos no século XVII, no final do século XVII, e um autor transformar isso em dramaturgia sem ser didático, eu acho isso fascinante. E todo esse processo dessa postura da Igreja Católica Romana, dessa imposição que essa igreja teve e toda essa culpa que ela jogou no nosso povo, não só no nosso povo, no povo brasileiro, mas enfim, no todo aquele povo que crê nessa tendência religiosa, principalmente no Brasil, em que de um lado ela mantinha os negros e apoiava e guarnecia de dinheiro, recebia o dinheiro daquela gente que torturava e matava os negros do nosso país, os mais pobres desse país. Mas neste meio tempo, não me deixe desguarnecida de notícias do Dr. Gonçalo. Só Deus sabe o quanto é importante para mim. Vós-me-cê também sabe, pois foi exatamente vós-me-cê que me trouxe até o desterro, até essa cela, até a mim. E chega a ser estranho, sabia? O quê? É que eu, nas minhas madrugadas em claro, à luz de velas, enquanto leio e releio as Sagradas Escrituras, ou até mesmo entoando algum cântico, bem baixinho, eu consigo ouvir bem de longe, com muita clareza, os atabaques da Bahia. Todos aqueles que se encontram trancados entre quatro paredes, um grito parado na garganta. Só podemos rezar por essas almas, para que o Senhor as proteja sempre. Por certo. Mas vá para os ofícios, adorada irmã Cecília. Eu volto. Então, ganhar esse texto, poder fazer esse texto, esse hino ao amor e à liberdade, porque na verdade isso é o do Claustro, um verdadeiro hino ao amor e à liberdade. E foi um presentaço mesmo, porque eu nunca tinha visto um texto histórico que conseguisse compreender tanto assim o problema que é atual, eu acho, porque quando se trata de liberdade, do direito, eu acho que até hoje, quando a gente olha para a rua e vê o posicionamento de algumas pessoas frente a outras pessoas,
o preconceito e essas coisas, a gente vai entender como é que isso acontece. Essa peça explicita isso muito bem. Os lugares eram muito bem delimitados e quem tinha para gritar algo era enclausurado mesmo, vamos dizer assim, quem queria fazer esse... Eu acho que até hoje, né, Caio, independente de qualquer coisa, até hoje essa coisa do poder, né, de quem tem o poder, no caso ali, de falar, de gritar, no caso da irmã Mariana, que presa dentro de uma cela, louca, gritando pela liberdade, a todo canto, lutando contra aquele poder imposto pelos senhores do engenho, pela Igreja Católica Romana. E ainda hoje, tudo isso ainda está muito claro. Esse poder, os governos fazem isso de outra maneira com a gente. Pois bem, quais são eles? Eu quero me confessar contigo. E depois, quero que Vosmecê me conceda a extrema unção. Vosmecê disse que não ia brincar com esse tipo de coisa. Eu não estou brincando. Eu não vou fazer isso. Eu não posso e nem devo te atender nesses teus 2 pedidos. E por 3 motivos muito distintos. Primeiro, este não é o tipo de favor que se peça a alguém assim, aleatoriamente. Não é aleatoriamente. Segundo, apenas um vigário é que pode conceder o sacramento da extrema-unção, que não é o meu caso. E apenas um vigário é que pode ouvir uma confissão. Eu não confio nos vigários. E terceiro, é uma verdadeira insânia, uma verdadeira blasfêmia contra tudo que é mais divino. Meu nome é Lorena Jamarino e eu faço a personagem da Cecília no claustro. Bom, o claustro foi um presente pra gente, porque né, a gente estava conversando, a gente estava até meio que desiludido com o teatro, porque Belo Horizonte é muito difícil e a comédia que toma conta mesmo, nada contra, eu gosto de comédia, mas a gente queria fazer algo que trouxesse alguma reflexão para o ser humano. E o claustro, ele é assim. O texto do Rui, ele trabalha a história, né, que é uma parte que eu amo também, minha segunda paixão é a história, mas de uma forma diferenciada, que não é didática. E a Cecília é uma personagem muito densa psicologicamente. Ela é uma personagem que algumas pessoas podem até entender um pouco como contraditória, mas ela não é. Ela é vítima e ao mesmo tempo é vilã. Ela é vítima no pensamento dela, né? Vítima também um pouco daquela sociedade que as mulheres que não casavam na época, principalmente as mulheres de fazendeiros, latifundiários, elas viraram freiras. Apesar de que todas as mulheres eram muito religiosas, porque a religião era muito presente, principalmente na Bahia. Mas você já viu uma extrema-unção na tua frente? Não. E que aconteceu dos próprios braços, pelo que eu saiba. De onde você tirou isso? Todo desterro, sabe dessa história? Não. Sabe apenas parte dela. Mas isso não te dá o direito de abrir este meu passado, única e exclusivamente para tirar proveito e fazer esse tipo de solicitação, irmã Mariana. Mas eu estou morrendo e você muito bem sabe disso. O que você tem de tão pecaminoso
faço a personagem Mariana, que por coincidência ou não, diz tudo o que eu sempre quis dizer para o mundo. O espetáculo trabalha a dualidade de todas as questões moralistas, sexuais, a dualidade que eu digo no sentido de existe a religião, existe o profano, existe o bem e o mal, que na verdade todos nós temos. Trabalha a relação do poder entre as duas, né? Poder que uma exerce sobre a outra o tempo todo, e essas posições de poderes, elas mudam o tempo todo durante o espetáculo. E para mim foi, nossa senhora, falar que é um presente é muito pouco, né? Porque ambas personagens são muito ricas e possibilitam mostrar muito do nosso trabalho. Elas têm variações emocionais muito fortes e muito grandes o tempo todo, elas não têm uma linearidade emocional em nenhum momento. Então elas vão da santidade à loucura, da oração e da pureza até o grito do sexo, do erótico. Trata das questões raciais, né, da questão dos escravos, que até hoje é muito presente, né, essa questão do social, do negro. O tema é muito presente ainda. E eu tô em êxtase, porque esse texto é muito maravilhoso. Ele possibilita, é surreal o que a gente recebeu assim nas mãos, e a gente está buscando fazer o melhor e mais perfeito trabalho possível. O que estão fazendo? Um forte sussurro no ar. Muito quente. Os atabaques mais distantes em todo o resplendor da pele. Quando tamborilam seus mundus, eles anunciam que é chegada a grande noite. Eu não compreendo a relação que isso guarda com o que Vosmecê pretende me contar. A Bahia, irmã Cecília. Ela tem dois significados. É o sol, é a pele. O sol ilumina e gera riqueza da cana-de-açúcar. E a pele e carne viva é pelo rastro dolorido e vermelho da chibata. Não damos mais a chibata, mas nós temos outras torturas, outras opressões que esses governos nos colocam. Nós fazemos o que eles querem que nós façamos. Nós não temos direito, não tem liberdade, tem democracia, tem porcaria nenhuma. Nós todos somos um produto de quem domina o poder. Eles nos engalobam, como naquela época se engalobava toda aquela gente, a igreja fazia o jogo duplo. Hoje os nossos governantes assumem o papel da igreja, fazendo o jogo duplo. Ele está do mesmo lado que ele está, dos oprimidos, e do mesmo lado ele sustenta os opressores. Sim. Né? O que a igreja fazia naquela... E por isso o claustro é tão atual. Que não eram as vezes de uma negrinha que eu estava fazendo. O que a demência daquele ser fazia era realmente subjugar a minha carne branca, a minha pele alva, para que eu pudesse dar a ele o filho varão que eu não pude ser. Por Deus, ele atacou Vosmecê. Não. As mucamas avisaram Antônio, um estimado amigo que dominava como ninguém as lutas tribais de Angola. Negro forte, ele avançou sobre meu pai e eu pude me soltar de minhas cobertas. Eu, quase nua, corri do meu quarto e me abracei às mucamas que dali me levaram. Meu pai berrava contra mim. Dissoluta, dissoluta, ingrata.
para todo engenho ouvir. 200 chibatadas desse preto. Eu quero que ele morra. A gente foi lapidado por um grande diretor, que é o Fernando Couto, né, junto com o Caio César, que é novo no ramo da direção, mas que conseguiu captar muito bem a proposta do Couto. O que eu acho importante para que tem outras pessoas que aprendam a direção dele, que é maravilhosa. É um diretor muito generoso, que permite que a gente crie em cima daquilo que a atriz tem para doar a personagem. E eu só tenho a agradecer às pessoas envolvidas nisso. É uma personagem que me ensinou muito como pessoa e como atriz, como que a gente cresceu, assim, principalmente como ser humano mesmo, porque é o que todas as mulheres queriam dizer. Essas duas, elas gritam e falam na cara das pessoas tudo que elas gostariam de fazer. Essa repressão da mulher, ela ainda é muito latente na sociedade. Essa questão do sexo da mulher, a religião, a culpa, né, que as pessoas têm com relação à religiosidade. E essas duas, elas gritam e escancaram todas essas questões no olho das pessoas, assim. A olho nu. Olho nu, corpo nu e alma nua. Vosmecê já foi tocada por um homem sem interferência do sentimento? Vosmecê está... Eu estou falando do encontro das cores. A pele branca e a pele negra, ao se transformarem numa só forma, gritam. Elas gritam e transbordam. Tudo de que me lembra como encontrava a parte dançando. Não via simplesmente ninguém. A música, a batida forte dos atabaques me tomavam por completo. Ele não dizia nada, nem precisava. Nosso diálogo não carecia de sílabas. Não fui beijada, não tive carícias ou palavras bonitas. Então aquele negro simplesmente rasga a minha roupa com toda a violência. Uma violência que não agride, mas atrai. Daqueles gestos que te deixam nua e entregue. O negro abriu as minhas pernas, passou as mãos pelo meu ventre, beijou os meus mamilos como se deleitassem de néctar. Eu arrepiava. Em seguida, ele me acomete do seu membro viril, impecável, quente e atordoante. Ele me fez sentir completa, dócil, virada do avesso. Eu gritei, mas ele sabia fazer as coisas. A primeira dor daquele homem dentro de mim ria de minha meninice. Era visceral, era descabido, era incessante. Eu gritando, ele rindo com aqueles dentes másculos, a pele marcada pela chibata. E a sensação de receber, de engolir, que te deixa impune, celestial, mesalina, devassa, santa! Puta! Mas aí quando ela conhece a irmã Mariana, que ela começa a tomar conta da irmã Mariana, ela recebe essa incumbência, né, vamos dizer assim, você está responsável pela irmã Mariana. E a princípio ela não sabia quem era a irmã Mariana, ela teve que buscar, procurar saber quem era a irmã Mariana, mas ela viu na irmã Mariana tudo aquilo que ela sempre quis, porque ela não é boazinha, ela tenta dentro daquele processo ali de clausura buscar a Deus, mas ela não é tão boazinha. Consegue perceber? Não vai ser o teu sacrifício que vai mudar o curso da história. Não vai ser a tua debilidade que vai tirar o Dr. Gonçalo da cadeia. Mas eu posso fazer! Nos descaminhos dos teus pensamentos. Vosmecê, acredite.
acredita piamente que uma religiosa, possa ou vá conseguir mudar o rumo das coisas? Vosmecê não conhece o mundo em que vive. Não é Vosmecê quem fala tanto em